Bom, boa tarde ou bom dia aí. Para quem esperava uma recuperação em V, chega-se a triste notícia de saídas aí de uma fábrica importante do Brasil, que há mais de quase 100 anos fazia negócios e empregava pessoas no Brasil, que era a Ford. Inclusive ela tem uma história bonita lá na Amazônia, onde Ford queria criar a Fordlândia, a partir de uma cidade industrial que permitisse, inclusive, que os seus operários tivessem escolas, hospitais, tudo bancado aí pela produção da Ford. No entanto, o que a gente observa recentemente, né? A gente observa que o Brasil tem se tornado um local árido para se fazer negócios. Não porque existe corrupção ou não existe corrupção e todas as bravatas que o governo insiste em defender. Na realidade, o problema brasileiro é um problema estrutural. Você não consegue dar uma certa estabilidade para que o investidor consiga pensar sobre os seus retornos. Assim sendo, com uma volatilidade muito grande, chega um momento que o retorno não se torna interessante. Então, se você pensar pela ótica do investidor, aqui é o retorno e aqui é o risco, a tendência dele é exigir sempre mais retorno se você tem mais risco. No entanto, me parece que o Brasil fica numa situação aqui de risco elevado e baixo retorno, e a Argentina talvez alguma coisa aqui, tornando a Argentina um portfólio de investimento mais atrativo. Isso é fácil da gente entender se a gente analisa, por exemplo, o comportamento da renda no Brasil, em comparação à renda, principalmente a renda per capita no Brasil, em comparação com a Argentina, que continua sendo menor, mesmo com toda a crise no país aí, nos nossos irmãos do Sul. Isso porque a renda no Brasil está sempre associada à sua produtividade, e a produtividade do brasileiro vem caindo ou vem se estagnando mais ou menos desde a década de 70. Então todos os ganhos que a gente teve foram ganhos demográficos e não ganhos econômicos, ou seja, mais gente trabalhando gera um produto maior. No entanto, quando a gente divide pelo total de pessoas, esse produto per capita ou essa produtividade fica estagnada. E aí a Ford sai do país em um momento em que as vendas, principalmente dos produtos que ela anda comercializando, então Ford produz caminhões utilitários e vamos botar aqui carros em geral, ambas as vendas vêm perdendo espaço no mercado brasileiro, e um dos carros que ela mais vende aqui, que é a Ford Ranger, é produzido na Argentina. Então nós temos um problema grave aí, inclusive de produtividade, porque por mais que tudo isso aqui seja ruim, você tem um risco muito alto num país, se a sua mão de obra é produtiva, se você consegue produzir a um custo barato, você mantém a sua produção. No entanto, mesmo com todas as reformas liberais, obviamente a produtividade não respondeu, ou seja, não é com base nesse modelo atrasado que daremos incentivos à produtividade. Aí agora a gente vai analisar o câmbio. Se a gente for analisar o câmbio nos últimos 5 anos, a gente percebe que tanto o Brasil quanto a Argentina sofreram importantes depreciações cambiais. Então, isso aqui é o valor do dólar no dia. Então, a gente percebe que nominalmente isso aqui não significa muita coisa, mas no tempo dá uma ideia do valor real do dólar em relação tanto ao real quanto em relação ao peso argentino. Então, há um período em 2019 e até 2020 em que o câmbio argentino se deprecia mais aceleradamente que o câmbio brasileiro. No entanto, existe uma ultrapassagem no início de 2020, onde o câmbio chega próximo de 6, onde essa depreciação cambial brasileira é muito mais acelerada que a Argentina, e ao que parece ela vem se recuperando nos últimos períodos, indicando mais uma vez que o investidor não pode esperar um aumento de valor em ganhos nominais em reais. Então, quando ele compara com o dólar, ele percebe que o seu ganho real está bastante
comprimido e vai ser comprimido nos próximos períodos, né? A gente percebe que o real tem se desvalorizado muito, principalmente na pós-recuperação, né? Quando a gente vê o Biden ganhando nos Estados Unidos, a gente começa a perceber um afluxo de capitais indo em direção a países emergentes, mas o Brasil mais uma vez se demonstra uma péssima escolha para investimentos, mesmo com a Bolsa se recuperando, e obviamente isso aqui é um bom prelúdio de que muita coisa ruim ainda vai acontecer. Então, para quem esperava numa recuperação, a economia real dá sinais de que essa recuperação não está chegando, e quando a gente olha variáveis forward, como o câmbio, por exemplo, demonstra que essas expectativas serão frustradas. É isso, pessoal, um abraço e até o próximo vídeo.